Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro O Yoga do Amor, que são comentários do James Schwartz sobre os Yoga Sutras de Narada. Primeiro, o James Schwartz ele citou o Narada como um devoto, um grande devoto, que está procurando uma instrução através de um sábio. Então, Narada é tido como exemplo do devoto dual consumado, né? É o devoto dual perfeito, que agora, não suportando mais a separação do Senhor, né? Eu aqui, Deus lá, ele parte para o conhecimento junto ao sábio. Então, dado esse contexto, agora o James, para que a gente compreenda adequadamente os versos, ele está falando dos estágios relativos à devoção. Primeiro, que o indivíduo ele é devotado, no fundo, pelas coisas, né? Primeiro estágio, então ele se reporta a Deus como se fosse o gerente de um mercado. Então ele vai lá e expõe o que o ego dele está querendo e negocia alguma coisa com Deus, uma oferenda, seja lá o que for, né? O nome de um local santo. Bom, no estágio 2, ele chamou de Criadouro de Santos, Nishkama Bhakti. Nesse estágio, o desejo por coisas mundanas não é permitido, mas somente o devoto ele ora por coragem e força, visando receber os resultados positivos e negativos como um presente de Ishvara, ou seja, a lei do karma. Aqui tem que prestar um pouco de atenção na linguagem, que quando se diz que o desejo por coisas mundanas não é permitido, não é que ocorra uma proibição, mas é porque o devoto, ele pura e simplesmente, ele não está interessado em nada que não seja Deus. Então, como ele tem uma divisão tríplice, né? Ele, Deus e o mundo, como é aquela divisão tríplice que o Vedanta vai buscar e reduzir tudo à consciência, né? Então, como ele tem essa visão, ele diz que, em relação às coisas do mundo, que ele enxerga como não ele enxerga as coisas do mundo como não Atma. Isso vai ser corrigido depois com a autoinvestigação. Então, nesse ponto, ele não quer saber de não Atma, ele só quer saber de Deus. Seria dizer que a única coisa que ele quer saber é de Paramatma, mesmo porque ele não está conseguindo ver que Atma é igual a Paramatma. Então, nesse caso, o que o devoto dual está querendo? Ele se sente assediado pelo mundo, ele se sente atacado pelo mundo, como os tais atiradores desconhecidos do mundo, né, de que o Dom Juan falava para o Castanheda, e realmente a impressão que a gente tem é que é uma artilharia. Se você um dia se parar e olhar com cuidado o que desce, o que vem de download para o seu corpo sutil, o que você repara, você vai ficar bastante surpreso. Reparar que eu falo é não emitir juízo de valor. Sabe por quê? A pessoa tem que se acostumar a fazer isso, porque se ela ficar emitindo juízo de valor, ela não vai conseguir lidar com aquilo que está surgindo do jeito que surge. É impessoal isso tudo, né? Então, o que o indivíduo faz? O devoto, quando ele está lidando com isso, ele não tem essa visão que nós temos. Ele vê isso como algo fora. Desde o começo, o Vedanta diz não. A realidade é não dual. Eu não estou vendo isso. Aí que começa a instrução. Tá bom, o cara lá perguntou, ele não está vendo isso. Será que ele está disposto a ser instruído? Mas no caso do devoto não dual, aqui não, tá? Ele pede coragem e força
porque ele realmente ele se vê numa posição dual, né? Então, esse é o segundo estágio da devoção. A devoção é dual, só que o devoto ele só se permite, ele só tem interesse em Deus. Então, o resto ele exclui a não atma, como diria o Vedanta. O resto para ele é não atma, né? Ele está vendo isso, tá? Ele está enxergando desse jeito. Então, esse é o ponto de um devoto não dual consumado. Ele tem uma projeção, tá, gente? Ó, ele tem uma projeção. Ele está admitindo como separados ele, Deus e o mundo, tá? Mas é o máximo que ele consegue fazer nesse sentido. Ele vê a separação, ele está se enxergando de um modo dual, porém, ele só quer a Deus. Tá? O devoto consumado, o ego dele é totalmente submetido a Deus, o que quer dizer que, se for necessário que ele pura e simplesmente deixe de existir como vontade de Deus, ele recebe isso de bom grado, tá? Então, nesse estágio, o que o devoto está fazendo é exatamente firmar a compreensão dele de que Ishvara é completamente soberano. Então, ele procura receber os resultados positivos e negativos como uma bênção de Ishvara, embora talvez nesse momento ele não saiba muito bem o que fazer com isso, que quer dizer receber todos os frutos das ações dele como bênção, tá? Como ele se vê separado, talvez ele não consiga ver ali uma necessidade de correção, uma necessidade de ajuste, né? Ele consiga, talvez ele, nesse momento ele não consiga ver isso com cuidado, né? Então, ele está tendo que introjetar que é a lei do karma. Às vezes, essa introjeção de uma lei, de algo que você lê e que você reflete seriamente, pode levar um tempo considerável, viu? Um Gnani, né? Que, ao mesmo tempo, ele está tendo que praticar Karma Yoga, ele pode demorar alguns anos até ele introjetar de um modo confiante e realmente como inerente ao sistema, ou seja, como algo não pessoal, e mais ainda, algo pelo qual ele zela e ele se aperfeiçoa, é com base nessa impessoalidade da lei do karma. Pode ocorrer anos, né? Até que um karma yoga, um Gnani Yogi, praticando esse karma yoga, ele consiga realmente ver impessoalidade nisso. Então, às vezes as pessoas querem resultados logo. Mais interessante do que querer a rapidez ou não do resultado é você avaliar o panorama do seu corpo sutil quando chega uma proposta de conhecimento dessa. O que é uma proposta de conhecimento? É o que o Vedanta diz para você. Olha, quem manda nesse campo é o próprio campo. Não tem separação entre a inteligência do campo e o campo dármico, não tem isso. Então, ele responde automaticamente, tá? Não é pessoal. Então, o que você faz? Quando você lida com conhecimento vedântico, você assume a posição proposta pelo conhecimento e você compara com as coisas que você tem pensado e que não estão de acordo com esse conhecimento, tá? Se você estiver assimilando esse conhecimento com mais facilidade, o que você nota é uma diminuição enorme de conflitos com a vida. A vida é o que a gente chama do campo, né? É o campo visto por nós. A vida do Alexandre, o que é? É o campo Ishvara enxergado pela lente do Alexandre. A vida visto pela Silvânia, o que é? É o campo enxergado pela lente chamada Silvana. E por aí direto. O que é o Alex? É a vida enxergando o campo através da lente chamada Alex. Mas é tudo campo, né? Então, o que acontece? Nesse estágio, o devoto ele está se dispondo a parar o atrito dele com o campo. Então, ele não demanda mais nada do campo. A única coisa que ele demanda do campo é desejos dármicos que serão tremendamente favoráveis ao campo. Por exemplo, coragem e força, né? Visando receber resultados positivos e negativos como presente de Ishvara. O que esse devoto está orando? Ele está orando por compreensão e para aquilo que é necessário para sustentar uma compreensão dessa. Então, nesse ponto, nesse estágio 2, o indivíduo ele está tendo o tempo que ele precisa para se acostumar com essa visão.
né? É a visão de um devoto dual consumado. Só Deus importa, não interessando aí se ele, na vida dele, vai ser alcançado por leis kármicas negativas ou não. Não importa. O que importa aí é que ele está entendendo tudo isso como uma relação com Ishvara. Relação essa que se destina a educá-lo, a educar o devoto, né? Então, o que acontece? Esse estágio, o devoto não está visando uma experiência em particular, né? Ele não tá numa barganha com Deus. Ele está, antes de tudo, orando por uma atitude adequada diante do campo dármico, né? Existe desejo, mas o desejo é de paz mental, é um desejo dármico. É um desejo muito favorecido pelo campo. O campo se agrada ao decodificar, ao receber um upload de um desejo desse. Esse estágio purifica gostos e aversões, porque a pessoa se alinha com o que Ishvara, que é a situação, né, vamos dizer que em última instância é a situação, ele se alinha com o que a situação exige, e não com o que ela quer, né? Então, ela está olhando para o funcionamento do campo dármico em si. Ela está se incluindo naquele funcionamento, assim como ela está incluindo tudo que tem naquele funcionamento naquela hora. Não importa o que seja. Uma loja aberta, um carro estacionando, um sinal vermelho, uma criança na rua. Não importa, tudo isso é o campo dármico, tá? Então, ela está lidando com o campo como um todo. Então, a visão dela, como a gente viu da outra vez, é relacional. Ela só está interessada em Deus, tá? Ela não está interessada no que ela quer, né? O devoto, ele deixa de tratar Deus como um solucionador de problemas. Deus não é mais um balcão de negociações, né? Onde o devoto negocia um monte de bens, que em última instância é paz mental, por um monte de oferendas que ele pode fazer, né? O devoto, na verdade, ele toma o seu karma como sua responsabilidade, ou seja, tomou o karma como sua responsabilidade, ele está admitindo o quê? A supremacia do campo dármico. Então, ele não está mais em conflito. Não faz mais sentido ele querer coisas do campo dármico. O que faz sentido a ele? E por isso ele trabalha com o Karma Yoga, é ele alinhado com o campo dármico, né? Ele vai aprender aplicando o Karma Yoga e lidando com isso no dia a dia dele, como é esse alinhamento com o campo dármico, né? Isso é uma coisa que a pessoa, o estudante, ele aprende a fazer por ele mesmo. Tudo que ele se dispõe de boa vontade, ele vai ter muita facilidade de lidar com as situações, muita, né? Em geral, o estudante ele deve ir com a menor carga possível de interpretação em direção a qualquer evento, qualquer um. A quantidade menor possível, porque na hora que a interpretação entra, ele detecta. Então, você tem que treinar a chegar nas situações límpido, né? O campo, ele é o determinante. Isso quer dizer que quando ocorre uma interpretação sua, ela é mais um elemento do campo. E não se esqueça que a sua interpretação, que é de um jiva, vai estar lidando com dezenas, centenas, talvez milhares de interpretações no campo, naquele âmbito em que você está vivendo, naquele assunto em que você está vivendo, né? Então, o que o devoto faz? Ele compreende que, independentemente do desgosto ou gostar dele, ele entende, pela dinâmica do campo, que o karma dele cabe a ele. Não é mais uma questão de ver se isso é justo ou não. É o que lhe cabe. O que é possível aqui? A única coisa possível para lidar com o meu karma sou eu mesmo. Então, ele aceita de bom grado, né? Ele toma o karma como sua responsabilidade e ele deixa de culpar o sistema, né, pelo seu mau karma. Pô, Deus, o campo dármico não tem nada a ver com o mau karma do cara, a não ser que é nesse campo onde o bom ou o mau karma é processado, só isso. Agora, ninguém é forçado a fazer nada. O ser humano, no fundo, ele sabe do que é favorável, do que é conducente a uma boa índole,
à paz mental, ao gosto. Ele sabe disso porque ele sabe do que ele está falando, ele sabe o que ele está buscando. Então, ele sabe muito bem, né? Então, Deus, o campo, não tem nada a ver com o bom ou mau karma dele, né? O ser humano, em última instância, o Jiva, ele vai, ao longo do tempo, vai se habituando a determinados caminhos mentais. E muitos desses caminhos podem representar caminhos para o mau karma, né? Então, o Jiva ele tem que ir avaliando com cuidado, através do bom senso, as situações aonde ele está se metendo. O bom senso permite que o Jiva perca um pouco da importância pessoal dele, que não vamos dizer que é um esforço, é um entendimento. Perder a sua importância pessoal é um entendimento. Você compreende, sem ficar chateado nem nada, que no fundo você não tem importância nenhuma. Não, isso vem como uma bênção, vem como um contentamento. Você, puxa, que bom, porque a mim está sendo dado uma dimensão que é verdadeira. Isso não quer dizer que você, no seu tamanho pequenino em relação a essa engrenagem toda, não deva honrar os seus compromissos da melhor forma que você puder, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Ao mesmo tempo que você percebe o seu correto dimensionamento, você também percebe que resolvê-lo só cabe a você. Então, quando você faz isso, libera-se muita energia, você para de se carregar nas costas e pode se dedicar à autoinvestigação, que a coisa que mais atrapalha a autoinvestigação é o compromisso do Jiva com as projeções que ele faz no campo dármico, as projeções secundárias que ele usa em cima da projeção primária, que é próprio o Ishvara. Isso é o que mais consome a energia do Jiva, porque, em geral, é uma projeção, ela não tem muito respaldo na realidade, ela tem que ser sustentada. Como é que ela vai ser sustentada? Negando o que está sendo visto e reforçando o que você quer acreditar através de uma história. É por isso que quando uma pessoa vai entrando nesse correto dimensionamento, né? Eu, Deus e o campo, o que cabe a mim, o que não cabe, ela vai sentindo uma enorme economia de energia. E ela percebe, às vezes, um pouco surpresa, que para viver ela estava gastando uma quantidade de energia inútil, né? Essa é uma das vantagens, é um dos efeitos colaterais secundários, né, favoráveis de você conhecer sobre o campo dármico. Quando você conhece o campo dármico, a ideia de culpa desaparece. Você para de culpar você e para de culpar Deus e o mundo. Você apenas vê o seguinte: bom, quem é que pode lidar com isso? Eu. É o que está escrito aqui. O devoto entende que, devido à própria dinâmica do campo, ele não é uma coisa da coisa ser certa ou errada. Ele já não tem atritos com o campo. Então, ele vai trabalhar junto do campo da melhor forma que ele pode. Como? Sendo ele mesmo uma própria parte do campo e compreendido ele mesmo como isso, né? Bom, deixa eu ver, deixa eu terminar esse aqui, aí a gente deixa um pequeno espaço para pergunta. Bom, agora um assunto assim, que ele inicialmente ele é delicado para quem vem de crenças cristãs, né? Tem um pouco de problemas de tradução e de uso político dessa ideia, né? Que é servir aos outros. Bom, vamos ver, serviço altruísta, como é que o Vedanta vai ver isso? Vamos ver como é que o Vedanta investiga isso. Dado que foi dito aqui em cima, como é que a gente vai lidar com isso? O que é isso? Bem, obviamente, da perspectiva não dual, qualquer ação é o ser em serviço a si mesmo. Isso está claro, né? É o ser em si mesmo como ele mesmo. É por isso que muitas vezes não faz sentido você dizer que algo está acontecendo. Da perspectiva de Satya, a impressão que a gente tem é que não está acontecendo nada, porque a consciência conscientiza a consciência para conscientizar ela mesma de alguma coisa na consciência. Então, isso não faz sentido, não tem um agente. É por isso que dizem, não tem nada acontecendo, né? Então, qualquer ação, do ponto de vista de Satya não dual, é o ser em serviço a si mesmo como o próprio ser no próprio ser.
É aquela coisa, então você acha que tem um Deus? Não, meu querido, só existe Deus. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Se qualquer ação é o ser em serviço a si mesmo, através de si mesmo e como ele mesmo ser, então a gente está querendo dizer que só há Deus, só há ser, né? Então, isso é para retirar qualquer dúvida. Qual é a visão vedântica? Qual é o pano de fundo que está sendo levado aqui em conta? Como é inegável Deus, é inegável também algum tipo de devoção. A questão agora é ver se você vai objetivar Deus ou não. Se você objetivar Deus, você está numa devoção dual. Se você não objetivar, você vai por uma devoção não dual. Então, vamos ver. Obviamente, da perspectiva não dual, qualquer ação é o ser em serviço a si mesmo. Tudo bem, a gente acabou de falar disso. Mas, no segundo estágio, o devoto extrovertido, né, ele está objetivando Deus, embora ele só esteja objetivando Deus, hein? A objetivação dele é exclusiva. O devoto extrovertido, ele está tentando, na prática, purificar o egoísmo. Então, ele pede a Deus para ajudar os outros, não a si mesmo. Ele já não reza por ele reza pelo bem dos outros. Essa fase é a fase dos santos. Servir o mundo é tão bom quanto servir a Deus, porque o mundo é Deus, né? O devoto, ele começa a entrar nesses graus de suspeição. Poxa, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, então mesmo no mundo manifesto não pode ter nada que não seja Deus, né? Então, aí os devotos duais, nesse estágio tremendo, onde eles só objetivam Deus, eles começam a entrar em grandes dilemas, são dilemas muito difíceis para eles, né? Não é um estágio fácil, porque o devoto está orando pela força para resistir aos desejos mundanos. Por quê? Porque a gente viu um pouco mais acima. Ele está vendo o mundo como não ele. Se ele apanhar um meio de conhecimento eficaz como o Vedanta, ele vai entender que o mundo é ele, mas ele não é o mundo. Ele vai parar de estranhar o mundo, ele vai ver o Parabda Karma dele como ele mesmo. Olha que bacana, em termos de manifestação. Olha que modo diferente de olhar o desenrolar do seu karma. Tá? No primeiro estágio, você pode ter percebido que os objetos desejados não são saudáveis, mas você está vinculado a eles. Você está vinculado de um modo obrigatório, de um modo de servidão, de um modo coercitivo. Ou seja, você está lidando com vícios. É isso que ele está querendo dizer aqui. Você está viciado em determinados objetos, né? Você está atado a eles. Ao mesmo tempo, você sabe que para ver Deus, ou seja, para se entender como Deus e que só há Deus, o seu coração deve ser puro. Coração puro é o seu rol de interesses, é a sua atenção que não está mais sensibilizada por esse monte de objetos densos e sutis que aparecem em Nietzsche. Isso que é um coração puro. Ele não tem mais interesse nos objetos, né? Sejam densos ou sutis, sejam objetos espirituais, sejam objetos do mundo denso, ou o que é provável, o que é mais comum, é uma mistura disso tudo, né? À medida que a pessoa vai investigando, ela vai vendo a quantidade de camada de projeção que ela tem. Então, muitas vezes é mais provável que ela tenha um mix de objetos aos quais ela esteja vinculada, né? Então, o seu coração deve ser puro, ele já deve estar desinteressado mesmo. Isso não é uma coisa que você se obriga, você simplesmente sabe, é por isso que você está no Vedanta. Você, no fundo, sabe que o clamor por pureza do seu coração, ou seja, de não ter mais interesse nos objetos, é total. Senão você estaria, até pela força de inércia do sistema, procurando algum objeto ao qual pudesse se atar mais uma vez, né? Vamos ver aqui. Os devotos, nesse estágio, eles compõem aquele staff de mosteiros, são os internos das igrejas e templos e fazem uma forma rudimentar de Karma Yoga, mas não estão entendendo as nuances de sua lógica, tá? Qual é a lógica do Karma Yoga?
a lógica do Karma Yoga, ela começa com uma afirmação muito óbvia. Os frutos das suas ações cabe ao sistema dar a você. Ou seja, eu ajo, mas o fruto daquela ação é o sistema que vai me dar. Então, o sistema vai me dar uma coisa mais interessante, menos interessante ou meio neutra para mim, com base na ação. Ou seja, aquilo ali, no fundo, não depende de mim, mas numa nuance muito menor do que eu pensava. Essa que é a lógica do Karma Yoga. Então, a lógica do Karma Yoga ela é uma lógica de atitude. Ela não está ligada a você fazer caridade, você ser altruísta, ou você ser X, Y, Z. É claro que você ser altruísta a partir de uma atitude de Karma Yoga é uma posição louvável. Você ser um indivíduo pacífico a partir de uma posição, de uma atitude de Karma Yoga também. Você está compreendendo como a coisa deve ser. Você está aliando fé ao entendimento. É isso que você está fazendo, né? Então, as nuances da lógica do Karma Yoga são essas. Elas trabalham na expectativa quanto aos resultados do Karma Yogi. Entendeu? Ele não está mais agindo por ele. Ele está agindo em prol do campo dármico, em prol de Ishvara. Tá? Então, funcionalmente, ele está trabalhando com uma relação com o campo. Funcionalmente, enquanto ele era só um sansari, sem interesse no Karma Yoga, ele só se relacionava com ele mesmo, com o que ele entendia as necessidades dele. Tá? Então, uma vez que a gente saiba dessa lógica, vamos lá, vamos ver o que ele comenta sobre como esse pessoal que tem esse entendimento mais rudimentar de Karma Yoga, qual o efeito desse tipo de trabalho sem muita consciência. Uma vez que o karma que eles executam soma crédito dos outros, ou seja, eles estão acrescentando karma positivo, né? Punya karma a outras pessoas, não a eles, né? Eles não acumulam vasanas, exceto a vasana para o serviço, que pode vincular como qualquer outra, né? Então, eles têm uma intenção, é a intenção que te prende nas vasanas. O que é uma vasana? Uma vasana é um intento de ação, é um intento de ação mental, é um intento de ação física, ou o que é muito comum, é um intento de ação mental com física. É isso que é uma vasana, né? Então, o que um devoto, nesse ponto aqui específico, executando esse Karma Yoga, sem entender o que é atitude de Karma Yoga, ele pode estar, no lugar de entender que a atitude de Karma Yoga é a correta compreensão, que os frutos da devoção dele não cabem a ele, ele vai e comete um erro, ele cria um tipo de intenção. Qual a intenção dele? É cuidar dos outros. Pô, mas isso é uma bela intenção, com certeza. Com certeza. Isso vai gerar para ele um punya karma, né? Um karma positivo. Mas não é esse o objetivo desse devoto. Tá? Ele está produzindo punya, no fundo, não é o interesse dele produzir punya, ele está produzindo punya por tabela, como efeito colateral. E, em termos de compreensão não dual, ele não tem como ficar nutrindo uma expectativa em relação ao fruto que não cabe a ele. Porque a atitude dele de querer fazer bem aos outros é como qualquer atitude em relação ao campo, e vai dar o efeito do campo. Quem vai determinar realmente se aquela iniciativa dele é boa, proveitosa ou não, é o campo. É isso que vai determinar se as pessoas que ele quer ajudar realmente vão ser ajudadas ou não, etc, etc, etc. Né? Então, esse que é o problema de uma atitude dessa sem conhecimento. Como o indivíduo está trabalhando pelo efeito ao invés de pela causa, ele está dizendo, não, a minha ideia é ajudar os outros. E o que acontece? Ele alimenta uma expectativa de que tem que ocorrer essa ajuda para os outros, porque ele não está entendendo que, no fundo, o que vai determinar o êxito ou não da intenção dele é o próprio campo. Então, esse próprio devoto ele está carregando uma intenção, ele está substituindo, né, o correto entendimento dele
por uma intenção, tá? Como qualquer outra, e, portanto, capaz de vincular. Mas, então, quer dizer que há pessoas viciadas em ajudar os outros? Sim, claro, tem ser humano viciado em qualquer coisa que você imaginar. A maioria das grandes organizações espirituais e religiosas é construída às custas desse tipo de devoto, porque ele trabalha o tempo todo. Esses devotos acreditam que quando todos os seus karmas são queimados pela ação, mas olha só, ele não tá agindo com a postura do Karma Yogi, ele está agindo querendo queimar um resultado. Ele não está agindo a partir de uma atitude, ele está agindo querendo um resultado. Vocês estão vendo a diferença? Eles acreditam que quando todos os seus karmas forem queimados pela ação, a iluminação se seguirá. Na parede de uma cozinha de um ashram muito rico, o James ele comenta isso, que ele viu um daqueles avisos, né? Que bota ali em cima da pia coletiva, 1 hora de lavagem de louça queima uma vida de karma. Bom, o que eles não entendem é que a ação não vai queimar a ignorância e que moksha queima o fazedor no fogo do autoconhecimento. Ou seja, o problema não é com a ação, é o entendimento do que é o fazedor. O fazedor em si existe ou não? É essa que é a questão. Sabe? O Vedanta ele troca todos esses conflitos, que são conflitos que não têm solução. As próprias pessoas que propõem esses conflitos não têm solução para eles, viram esses debates que você vê, e o Vedanta troca tudo por pura compreensão, né? A ignorância é uma questão de compreensão. Então, não tem uma ação que vai queimar isso. O que vai queimar isso? É o esclarecimento. E qual é o esclarecimento fundamental em relação à ação? É o seguinte, amigo, você, como fazedor de uma ação objetiva, com um fim claro e objetivo, não existe como fazedor. Você, que você chama de você, que é a consciência refletida, só para a gente já pegar um pouco das aulas que estão sendo dadas no Panchadasi, você como consciência refletida, você entra como um fator muito pequeno em relação ao que você achava que você tinha de relevância. Essa que é a diferença. Então, o conhecimento, ele não vai dar cabeçada com a ação, ele não vai brigar com a ação, porque o mundo manifesto é ação por excelência. Ele vai te chamar atenção para outra coisa. Ele vai dizer assim, tem certeza que você é o fazedor da ação? Vê se faz sentido. Ou se o que você chama de fazedor é só um pedacinho da ação toda. Então, o Vedanta ele desmonta tudo isso por pura compreensão, jamais brigando com nada. E a pessoa emite, a mídia é, por excelência, um campo de interação, né? Claro que, olhando do ponto de vista de Satya, você teria mídia resolvida em Satya. Aí, por isso que alguns sábios dizem, nunca aconteceu nada, existe inação na ação. Tá, eu estou olhando para a mídia, mas quando eu sei que ela se resolve em Satya, aí eu digo, caramba, em última instância, a ação se resolve na inação, né? Existe inação numa aparente ação. Tá, mas desconsiderando tudo isso, levando em conta aspectos assim bem práticos, o que importa é o seguinte, que ele está querendo dizer, que você pode usar favoravelmente alguma técnica de ação, tá? Mas nunca perdendo de vista que você está fazendo uma experiência com aquilo. Para quê? Para que você não fique obcecado com o resultado daquela ação, né? Muitas pessoas que estudam Gnana Yoga, elas usam outros recursos para ajudar a mente a acalmar, para ajudar a focar a mente, mas nunca perdem qual é a relevância disso. A relevância disso é deixar a sua mente suficientemente aquietada, com capacidade de foco, para que ela possa absorver o Gnana Yoga adequadamente. Ela possa ouvir o Gnana Yoga, ela possa refletir sobre as aparentes incongruências que ela está encontrando, tá? O ensino não tem incongruência. Se você está vendo uma incongruência no ensino, quando você começa a pensar em Manana, é porque você está vendo essa incongruência. É isso que vai ter que ser resolvido. É a sua incongruência com o ensino. E depois que você resolveu isso, você vai aplicar aquele aspecto específico sobre o qual você ouviu, resolveu as dúvidas, você vai aplicar esse conhecimento do Vedanta, descontadas as suas dúvidas que já estão resolvidas no seu dia a dia. É assim que você procede, né? Então, como é que se faz, né?
É assim que o conhecimento trabalha. Ele está questionando o fazedor. É assim que ele vai fazer. Tá? Você, quando você estiver diante da ideia do fazedor, você vai aplicar exatamente o que foi descrito aqui. Você vai ouvir algo sobre o fazedor, tirar suas dúvidas com relação a isso e vai ver se perante esse novo conhecimento que lhe está sendo mostrado, né, na sua experiência ordinária, a sua ideia como fazedor se sustenta. Você vai descobrir, eu não deveria adiantar aqui, é spoiler, mas você vai ver que a ideia de você como fazedor não tem como se sustentar. Mas é assim que você procede, tá? É o que ele está querendo dizer, tá? Então, o Vedanta sempre insiste nisso para que a pessoa entenda que os procedimentos supostamente feitos por esse fazedor hipotético, eles ajudam a você tornar a sua mente mais aprumada, mas eles não simbolizam reconhecimento de nada, né? É apenas um lustre, é um aperto, é um refinamento que você bota na sua mente, como se você estivesse ajustando um telescópio, as lentes de um microscópio, você está dando uma calibrada na sua mente, mas isso jamais pode substituir o seu interesse último, que é o autoconhecimento, né? Tem que ter cuidado para não se perder nisso. Bacana. A Betânia botou aqui uma frase, né? Me lembrou aquela frase, né? Você joga tijolinhos no céu para construir a morada eterna. Exatamente, né? Tem que ter um movimento de intenção aí, que para todos os efeitos, né? Dadas todas as concessões, vamos dizer que cabe ao nosso livre-arbítrio. Então, já que a gente está achando que temos livre-arbítrio, vamos usar o livre-arbítrio para uma coisa realmente útil, né? Ah, mas isso é ilusório. É verdade. Então, se você acha que tudo é ilusório, então por que você está incomodado com uma vida ilusória, sentado numa cadeira ilusória, ouvindo radiações gama-ilusória através de um espaço ilusório, no contexto ilusório, numa galáxia ilusória? Se você viver bem com tudo isso, tudo bem, você não precisa de ensino nenhum. Mas o ensino ele existe porque é difícil uma pessoa ficar bem com isso direto. Depois ela vê que é assim mesmo, ela fica bem, ela fica tranquila. Mas no começo, se você diz para a pessoa que tudo é ilusório, em geral a pessoa empaca um pouco. Então, você tem que ir desfazendo essas noções, né? Que nem eu vi uma vez um rapaz respondendo ao Muji, né, há muitos anos. Ah, então se tudo é ilusório, eu posso ir ao mercado e roubar um quilo aí de carne. Aí o Muji disse, sim, claro. Você vai para o mercado ilusório, roubar um quilo de carne ilusório, vai ser detido por um segurança ilusório, vai ser interrogado numa sala ilusória, vai receber a visita ilusória de um comissário ilusório, que vai acabar te levando ao juízo ilusório, que vai te dar uma pena ilusória de 10 ou 5 anos. Se você puder levar ilusoriamente essa sua ilusão toda numa boa ilusória, mas isso em geral não se aplica. Esse que é o problema. Então, só um detalhezinho. Então, o que o personagem sempre tenta em última instância, deixar o caminho deles com menos arestas. Até porque, como o personagem ele está devidamente esclarecido, ele vai perdendo interesse nesses picos de emoção e ele realmente ele vai entrando num grande comprazimento com o fato dele ser consciência e existência, ou seja, ele entende isso de um modo saboroso, agradável na vida dele, é uma constatação que faz a ele bem, lhe deixa muito bem. Quando ele vai ficando assim, ele perde o interesse por essas flutuações, né? Mas, em geral, até que a pessoa fique em condições de apreciar isso, em geral, ela passa por essas dúvidas. Aí, essas dúvidas, elas precisam ser eliminadas. Elas precisam ser eliminadas na vida prática da pessoa. Ela vai ouvir, ela vai questionar tudo, sempre daquele jeito. O crédito sempre vai para o sistema, para o Vedanta. O crédito nunca vai para você, porque você tem que testar o sistema, não é você. Você se testou a vida toda e chegou aqui. Então, aqui estou te propondo trocar você por um sistema. Eu acho que vale a pena, já que o seu grande mérito foi ter chegado aqui e ver que aqui estão te propondo a troca do sistema operacional. Não é válido?
Então, aí quando você faz isso, compreende, você vai avaliar como é que isso funciona. Como é que você vai avaliar como é que isso funciona na sua vida prática? É assim que a gente procede. Desculpa, Betânia, o que você ia falar? Não, desculpa, eu. Eu coloquei essa frase, né? Porque quando você estava falando daquela frase, eles acreditam que quando todos os seus karmas são queimados pela ação, a iluminação se seguirá. Eu lembrei imediatamente, assim, na minha própria vida, que essa frase de jogar era como se fosse a solução para a vida eterna, né? E que, na verdade, naquele tempo que eu ouvi essa frase, eu não tinha nem ideia sobre essa questão de moksha e do autoconhecimento já ser o eterno, né? Então, tem uma propagação de que, e aí está falando aqui sobre esse serviço altruísta, uma propagação no mundo, e eu vou dizer assim, mais no meu mundo católico, que era anterior, de que se eu fizesse boas ações, isso já se bastaria, entendeu? Até mesmo numa colocação de ser semelhante a Cristo. E que é vamos dizer aí, um erro de compreensão, porque Cristo não traz o autoconhecimento, vamos dizer, não tem nada a ver com esse jogar os tijolinhos para o céu e etc. Então, me lembrou muito isso, né? Que eu já acreditei que quando meu karma fosse queimado, 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 a iluminação ia acontecer, né? Então, Eu também eu já ouvi. quis apontar um pouco isso, entendeu? Porque hoje eu olho para isso, claro, posso fazer ações apropriadas, mas olho que aquele não é o meio do autoconhecimento. Eu tenho clareza disso. Claro que não é por isso que eu deixo de fazer as ações apropriadas, mas não é mais o motivo pelo qual eu faço a ação, que antes tinha a ver com a vida eterna, sabe? Que estava enviesada tudo. Então, quando colocou essa frase aqui, me veio imediatamente isso, porque era boas ações, as boas ações, as boas ações levam os tijolinhos para o céu e estou construindo ali a minha morada, né? E o quanto eu sou grata por hoje olhar, né, para esse lugar puxa, é um outro caminho, né? É o caminho mesmo da compreensão, é o caminho contrário até dessa identidade do fazedor não ser tão, vamos dizer assim, tão importante, né? Esse fazedor não é isso, não é fazer, fazer, fazer e uma hora. É outro sentido. O fazedor não é o ponto. O fazedor, quando é entendido o Karma Yoga e o Dharma Yoga, ele perde importância. Ninguém mais se detém nesse tipo de pergunta, né? Então, é por isso que esse ensino é legal ele sendo absorvido, porque tem um monte de perguntas relativas a ele que vão sendo sanadas à medida que a própria compreensão frente ao ensino avança, né? Então, muitos assuntos deixam de ter importância, né? E aí você vê que as coisas estão resolvidas. Então, quando eu compreendo Karma Yoga e ajo assim, eu resolvi o que? O fazedor. Ele está resolvido. Eu resolvi junto com o fazedor quem? Aquele que quer desfrutar os frutos da ação. Eu resolvo os dois juntos, porque o fazedor ele só faz sentido de ser o fazedor se a ação é feita com um objetivo. E qual é o objetivo? É aproveitar os frutos da ação. Por isso que os seres humanos agem a grosso modo. Ou, pelo menos, por isso, esse seria o motivo pelo qual eles gostariam de agir. Mas, a grosso modo, existem muitas situações onde eles agem a contragosto. Mas isso não invalida o impulso básico, né? Que é sempre agir
pensando no gozo do resultado das ações. Então, quando o Karma Yoga ele é entendido e ele é praticado, o que o indivíduo fica com o entendimento claro é que, no fundo, a ação é impessoal. Aí, como é que o Vedanta ele situa isso? O Vedanta situa isso no âmbito das gunas, né? E as gunas atuando através das vasanas, que são combinações específicas de gunas referentes a cada aspecto da personalidade do Jiva, né? Então, é um sistema mecânico. Quanto mais o indivíduo nota que ele é mecânico, melhor ele investiga. Por quê? Porque quanto mais mecânico, menos você se sente vinculado. Você começa a se comprazer com a sua situação, com a sua situação permanente de consciência e não com esse monte de surfs periódicos nas gunas, entendeu? Você sai de uma onda, vai para outra. É interessante, mas deixa de ser tão importante como antes. Então, aí você consegue investigar bem melhor. Antes da gente passar por 3, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa aqui? Então, com relação ao serviço altruísta ou qualquer qualidade que a gente chamaria de generosa, que é uma coisa que a Betânia ela comentou bem por causa da nossa herança cristã, né? A gente tem que ver se isso é feito para você chegar, né, a uma postura de Karma Yoga ou se você é feito a partir de uma compreensão do que é a postura do Karma Yoga, né? Se você faz o serviço altruísta a partir do espírito do Karma Yoga, pode ter certeza de que é um serviço altruísta mesmo, né? Agora, se você inverte, fazendo aquela inversão clássica de Maya, né, aí você começa a confundir os meios com o fim, né? Com tudo isso deveria ser decorrência de uma pessoa que está assentada no autoconhecimento, e não meios e recursos para se chegar a isso. Embora possa se usar essas técnicas, né, de inversão, mas aí conscientemente, a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. É quando uma pessoa vai, como eu já vi aqui, a pessoa substitui um termo que ela estava usando para outro muito mais próximo da compreensão vedântica. Ela está fazendo isso deliberadamente, sabe o que está fazendo, é um recurso válido. Então, à medida que a compreensão vai firmando na gente, a gente vai revendo essas posições todas e vai entendendo, afinal de contas, qual é a importância, né? O mais importante é eu agir a partir de uma compreensão profunda, porque a minha compreensão profunda vai temperar todas as minhas ações, né? Eu não vou ficar tentando extrair da ação uma coisa que ela não tem, que é a qualidade em si. Vocês entendem o problema? É um problema até lógico. O Vedanta diz que nenhum objeto ele tem uma qualidade intrínseca a ele. É por isso que também não é falso diante da compreensão você pensar em agir, ter um serviço altruísta sem ter uma mente modificada pela prática do Karma Yoga, né? Por que vai ser falso? Porque você vai tentar atribuir a um serviço que você faz a alguém uma característica altruísta, né? E a gente sabe que, no fundo, todos esses objetos, eles não têm característica nenhuma. Depende da sua atitude. Então, qual é o melhor modo de eu agir? Eu agir imbuído de um espírito de Karma Yoga. Aí sim, aí a minha ação tocada por aquele espírito, tocada por aquele enlevo, é um enlevo, né? O Karma Yoga, ele faz com que a pessoa atue no mundo de uma forma enlevada e elevada, né? Ele se coloca numa outra posição, muito mais conveniente, e é uma posição mais elevada por causa disso, frente ao que é o campo dármico, frente ao que é o Dharma Yoga, né? As pessoas, às vezes, elas perguntam assim, mas qual é a vantagem de eu agir dharmicamente? Ora, bolotas, tudo que funciona bem no mundo funciona devido ao Dharma. O seu corpo, a sua mente, o seu intelecto, no fundo, eles funcionam de modo bom e em boa atuação dharmicamente. É por isso que a gente faz um monte de coisas e a gente passa mal. A gente pensa mal, a gente pensa mal, pensa errado, aí passa mal. A gente se alimenta mal, passa mal. A gente se preocupa com coisas que não acrescentam nada, a gente passa mal. Tudo isso ocorre e deixa a gente confuso e mal porque não presta para nada. Se a gente tivesse uma sensibilidade suficiente, já o suficientemente descondicionado
para pura e simplesmente evitar coisas que não nos fazem bem, a gente talvez não precisasse nem ser educado. A gente teria uma educação inata, uma ética inata. Né? Você vê um filme que te desagrada, você não vê mais. Filme que tem violência, que tem discórdia. Mas não, a gente ficou tão condicionado a tudo isso que agora a gente tem que ser ensinado a desconfiar dos nossos condicionamentos. Né? Então, essa é a vantagem do indivíduo saber o que ele está fazendo. Né? É o que o Vedanta diz. Você vai agir? Tá bom, você está se tomando como fazedor. O Vedanta ele é muito generoso, ele conversa com fazedores também. Ele conversa com todo mundo. Ele conversa com materialistas, com fazedores espirituais, com luxuriosos espirituais, com gnanes que ainda estão iludidos, querendo obter alguma coisa da condição deles. O Vedanta dialoga com todo mundo. Então, o que o Vedanta sempre diz? Tudo bem, já que você está se considerando um fazedor, então, frente ao que você quer, que é a remoção da sua auto-ignorância, para você ver no autoconhecimento a ilimitação que você é, então, vão propor para você tratar os seus meios de um modo dármico. Vai ser mais fácil. Você, com uma mente mais dármica, você investiga melhor. Você, com um corpo mais dármico, você tem um corpo mais econômico. Né? Ele vai perturbar menos a sua mente, porque ele está trabalhando melhor. Então, quando você começa a refletir, você vê, caramba, então todo corpo humano, ele teria, de qualquer jiva, ele teria um ótimo dármico. Sim, com certeza. Claro, a boa natureza do funcionamento dele, como qualquer coisa da natureza, é o Dharma, né? Você tem que alimentar as coisas e propiciá-las de um modo adequado. Não adianta eu pegar uma semente, jogo no chão seco e essa semente precisa de muita água para eclodir, né? Então, tudo tem a sua regra, né? Mas é sempre assim, é sempre com consciência. Você sempre tem que estar entendendo o que você está falando. Quando você vê por inferência e por raciocínio, pelo conhecimento, que o que está mais ou menos batendo em você faz sentido, mesmo que isso não esteja claro, como é que você vai proceder? Você vai dar um crédito total às escrituras. Você vai dizer, não, vamos insistir. Tem alguns detalhes que eu não estou compreendendo nesse tópico aqui, mas eu vou insistir junto com a escritura. Né? Eu não vou ficar dando um crédito ao que eu estou usando como projeção até agora. Eu vou trocar pela interpretação dada pelas escrituras. Então, isso é o que no Vedanta chama de Shraddha. Você confia na escritura, tá? Você bota a fé e a confiança, e na prática você vai aguardando, em decorrência do seu Nididhyasana, que a sua experiência ordinária confirme o que está na escritura. Vocês entenderam? Eu dou um voto de confiança na escritura e eu vou praticando o Nididhyasana no meu diário, que no fundo toda essa instrução é para tu fazer Nididhyasana. Eu pratico o meu Nididhyasana e vou aguardando, baseado na confiança que eu tenho nas escrituras, que o meu Nididhyasana vai me trazer, na minha vida ordinária, no meu entendimento do meu dia a dia, exatamente o que está nas escrituras. É assim que eu vou procedendo. Então, eu estou em dúvida. Aonde os objetos estão localizados, estão em mim ou não? Aí você vai investigar muito, talvez você investigue por anos, né? E você sempre com aquela fé na escritura, não, vou verificar. Aí uma hora fica claro para você, caramba, é mesmo. Né? Tudo está em mim. Esses objetos é que estão em mim. Eu estava me confundindo com uma coisa aparente. Então você vai insistindo o tempo todo. Alguém quer colocar mais alguma coisa em relação a isso que a gente colocou aqui? A importância da gente saber que é o conhecimento, que o Karma Yoga posiciona a mente do indivíduo de um modo adequado para que ele possa fazer Jnana Yoga. Vocês estão entendendo essa ligação que dá nos sistemas? Por que eu preciso... Eu estou com uma mente mais agitada, mais rajásica. Por que Karma Yoga é legal para deixar essa mente boa de investigação, né? É legal saber esses links, porque você começa a usar isso no seu dia a dia e funciona, mas tem que usar, né? Bom, eu vou continuar aqui. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Oi, quem fala? Pedro, Oi, tudo Pedro. bom? Tudo bom?
Eu quero fazer uma pergunta nesse sentido. Eu estava pensando assim, uma coisa, tipo, a gente tem, por exemplo, desejos, né, por objetos, mas no sentido assim, por exemplo, de ter um interesse pela um aperfeiçoamento no trabalho, querer ter interesse por aprender coisas, aprender mantras, quer dizer, só que assim, tem interesse por objetos, mas sem pensar que isso vai me completar. Você acha que isso é uma forma boa de, tipo assim, a gente manter nosso interesse, né? De aperfeiçoamento, de estudo, mesmo pelos objetos, mas sem perder essa compreensão, assim, sem se enganar que isso vai me completar. Então, eu estou Exatamente. percebendo, você acha que é uma boa atitude? Assim, Sim, é a atitude correta. Você faz uso dos objetos, você tem preferências por objetos, mas você sabe que nenhum deles vai te completar. Porque o que acontece? Se você faz isso, você responde pelas suas duas dimensões, né? No nível de realidade absoluta, que seria Satya, você fica compromissado com Satya. Você, poxa, eu sei que não tem nada a ver com objeto nenhum, né? Eu me resolvo em Satya. E em Mitya, como você está vivendo em Mitya, você aprende a lidar de um modo funcional com os objetos, inclusive apreciando o uso dos objetos, né? A coisa não é brigar com os objetos, né? Os objetos, no fundo, são você. É lidar com eles plenamente ciente de que eles não vão completá-lo em nada, embora você possa ter algum usufruto deles, sem problema nenhum. Beleza? porque inclusive eu até já percebi, por exemplo, que no relacionamento, quando a gente tem essa atitude de esperar ser completar na outra pessoa, é aí que eu já percebi que às vezes a coisa não dá certo. Então, até nesse caso, por exemplo, a gente querer ter um bom relacionamento, mas saber que não vai, que não é aquilo que vai me completar. Então, acredito que é uma coisa que fica até mais leve, né? A convivência fica mais leve. Sim, com certeza. A convivência fica mais leve por vários fatores. Um deles é que o Jiva ele passa a domar as expectativas dele, né? Ele não doma na marra, ele doma por compreensão. Como ele compreende como o campo funciona, ele para de ser escravizado pelas expectativas. Então, ele passa a ter uma vida realmente muito mais fácil, inclusive em termos de dispêndio de energia, ele gasta muito, muito menos energia, não dá para comparar, e ele faz as funções que ele tem que fazer, provavelmente de um jeito bem melhor, até porque ele não está escravizado por resultados que ele não pode controlar, né? Então, o que ele faz? Ele se concentra na atividade dele, ele se concentra no que ele pode se concentrar. É por isso que tem muitas pessoas que alcançam a perfeição na execução da ação pelo Karma Yoga, né? Elas vão ficando com uma ação muito cristalina, muito límpida. É muito bacana. O cara ele alcança uma perfeição por execução. Ô, Pedro, desculpa. Eu ia falar só o seguinte, o Pedro, você só não pode contar para o outro que você não vai ser completado e ele não vai completar você. Isso já causa bastante conflito. E eu aprendi que não dá para falar isso, não, para o outro que não está no mesmo, não está estudando Vedanta, né? Porque é um entendimento mesmo, só que tem que guardar para você. É interessante isso, né? Porque você tem uma certeza e às vezes você não pode dividir essa certeza com o outro, né? Não sei se faz sentido eu falar isso, mas é que eu fico pensando um pouco nisso, assim, na experiência. Eu estou entendendo que é assim, que está sujeito a pessoa entender um pouco assim, que a pessoa indiferença, né? Mas não é isso, né? Alô? Tipo assim, a gente continua gostando, tendo sentimento, só que eu já percebi isso, porque quando eu cheguei assim, quando eu me aproximei do Vedanta e o Vedanta se aproximou de mim, eu tinha passado por relacionamentos assim, e eu senti assim sofri por dependência, entendeu? E eu vi que é uma coisa assim que realmente o Vedanta vem trazendo para mim essa clareza
Mas claro que a gente deve ter essa compreensão e procurar. É porque o Alex falou uma coisa num outro vídeo, que eu achei muito bonita, que ele fala assim que amor é atenção, a gente dirigir a atenção, né? Então, se a gente dirige a atenção para a pessoa, né, só que de uma forma que a gente não fique dependente daquela situação. Mas sem dizer, claro, porque se a gente dizer, também vai parecer que você não está nem aí, que não é isso que você está falando? Então, acho que é importante isso aí, da gente ter o sentimento, procurar ter atenção o melhor possível, mas também ter cuidado para não ter a dependência. Eu acho que esse aqui é vamos dizer assim, a tábua de salvação do Vedanta, né? Que eu estou bem no início, né, também, estou no período, às vezes eu não sei se é Shravana ou Mana, né, tem hora que eu acho que eu tenho que ficar mais calado, mas eu acabo perguntando também. Mas eu acho importante também. Tá bom? Muito grato aí pelas palavras. Então, agora vamos ver aqui o estágio 3. Minha deidade pessoal. Aqui no estágio 3, o devoto começa a introversão, né? Naquele Criador de Santos, repara que o devoto está em grande estranheza com o mundo, né? Então, ele está extrovertido, ele está tentando se defender de todos esses downloads, né, das vacinas negativas. Ele está procurando, de uma certa forma, escapulir do Papakarma. Então, todo o esforço dele é de modo a ele ver o Papakarma como uma bênção de Deus, como uma bênção de Ishvara. Então, aquilo é uma extroversão, né, interna, né? Aqui, o devoto ele começa a se voltar para ele, né, um trabalho interno. Os estágios do Karma Yoga convertem uma mente extrovertida em uma mente introvertida. Alguém sabe qual é o principal motivo, em termos de atenção, por que o Karma Yoga ele converte uma mente extrovertida em uma mente introvertida? Ele mexe com a expectativa do Jiva, né? O Jiva não fica mais com a expectativa dele jogada em vários objetos que estão sendo feitos, né? Então, é por isso que dá esse desgaste muito pequeno que o Pedro tocou aqui em cima, né? Que a coisa cansa menos. Por quê? Porque você não está esperando resultados, você sabe a quem cabem os resultados, né? Então, quando isso está ocorrendo, o seu principal motivo de ser um Jiva, que é você querer aproveitar o resultado das suas ações, ele é submetido a um crivo de compreensão, né? A sua compreensão é exigida para que você supere esse ponto. Nessa hora é quando a sua mente fica introvertida, porque ela compreende que é inútil ela se jogar em direção aos objetos, né? Então, nesse sentido, o que começa a ficar mais importante para o Jiva é o próprio corpo sutil dele, é como ele funciona. Na fase da meditação, há uma redução gradual das atividades mundanas e um aumento da atividade mental, né? Por que tem um aumento da atividade mental? Porque antes muita atividade mental era convertida em desejos e ações. E agora não, agora isso não está com o tipo de vazão que estava antes. Então, isso vai levar o Jiva a ter outro tipo de posicionamento, a outro tipo de questionamento. Como os pensamentos estão sendo direcionados para um símbolo do ser, por exemplo, uma escritura, esse símbolo invoca a sua referência, que é o ser, que é o amor incondicional, né? O Parama Prema. Assim, o devoto experiencia o amor sem referência a objetos e eventos. Na verdade, ele está experienciando sim em relação ao objeto. Uma escritura, uma imagem, mas é que ele sabe que o fundamental não é aquela forma. Mas ele está experienciando o amor sim através de um objeto. Mas ele sabe que não é daquele jeito, aquilo é provisório. Nesse estágio, o devoto se liga a Ishvara e nutre o seu relacionamento com ele, né? Ele alimenta essa relação. A gente já viu
Como é que se alimenta essa relação? Pelas escrituras, por pujas, por você, por exemplo, honrar os seus pais, você alimenta esse relacionamento. Quando eu honro os meus pais, né, quando eu reconheço que, em última instância, eu os amo, o que eu estou fazendo? Eu tô soltando para o ambiente emanações puramente dármicas, né? Eu estou reconhecendo uma relação de causa e efeito e reconhecendo que o fundamental nela é o amor, né? Então, o que acontece? Eu estou nutrindo essa minha relação com o campo dármico. Como é que eu nutro minha relação com o campo dármico? Eu posso nutrir mal, que é o que não faz sentido, porque você sabe que você vai ser mal respondido. Então, para eu nutrir bem, eu tenho vários desses recursos, que são recursos que eu me sinto bem ao fazer, porque são dármicos, e toda a minha estrutura é, em última instância, dármica. É uma questão só de pegar o trem e botar no trilho, só isso. Botar a porta, né, no carrilho certo. É simples, é muito simples. O devoto, ele não depende mais de relacionamentos amorosos, família e amigos. Ou seja, ele não está mais vinculado ao aspecto, quer dizer, o aspecto afetivo dele não está mais vinculado com os laços que ele tem das amizades mais antigas e da família, né? Ele começa nesse devoto a ocorrer uma grande nivelação. Ele começa a não ver diferenças entre esse monte de ocorrências em Mitya, né? Agora, a verdade é que Ishvara é o apoio emocional desse devoto. Esse estágio remove o medo. Esse estágio remove o medo quando a relação está sábia. Quando é que a relação está sábia? É quando, além do Karma Yoga, o devoto, ele entende, ele aceita de bom grado tudo como uma praçada de Ishvara. Se é uma praçada boa, ele aproveita. Se ela não é boa, ele aproveita aquilo para ver o que está acontecendo com ele. Será que dá para dar uma melhorada nesse retorno? Às vezes não dá, gente. Às vezes o cara tem um aspecto da vida que está desgraçado mesmo. Agora, outros aspectos dá para melhorar. Vamos supor, o cara foi lá, brigou com a mulher de modo muito grave, acabou brigando com as filhas e ficou aquela situação terrível, agora as filhas não gostam dele. Tem coisas que é difícil escapulir, né? O que a gente pode lidar é com o efeito disso. Agora, muitas outras coisas você escapole, você passa a ter uma vida melhor, né? Então, esse tipo de estágio, quando você aprende a contar com Ishvara, independentemente da qualidade do resultado, ele vai remover o seu medo. Tá? O campo não vai estar aí mais representando o que ele representava antes. O que ele representava antes? Número 1, aqui tem o que você quer. E número 2, aqui tem o que você não quer. Então, o campo representava os seus medos e desejos. O objetivo da vida espiritual é ver Deus, é saber de Deus, é viver Deus como Deus, em tudo. Mas a visão não dual, que equivale ao amor não dual, requer uma mente muito sutil. O que é uma mente sutil? É uma mente que não está mais focada no resultado da experiência. É uma mente que já está liberada do resultado da experiência pelo entendimento do Karma Yoga, né? E agora é uma mente que ela começa a estudar minuciosamente as projeções que ela está emitindo. Então, para isso, ela vai se valer dos recursos do Vedanta. Então, agora que a mente ela não está tão estrojetada, né, o trabalho do Karma Yoga deu resultado, e agora, com a mente suficientemente introvertida, o Jnana Yoga pode começar a dar o seu resultado. Ou seja, é necessário uma mente sutil. O que é uma mente sutil? Uma mente sutil é uma mente sensível, é uma mente sensibilizada, é uma mente interessada nesse tipo de assunto, nesse tipo de curtição, porque é uma curtição. A pessoa ela vai entrando no Vedanta, ela começa a curtir a vida dela de um outro jeito. Então, isso que é uma mente sutil, é uma mente que é atraída por isso. A exposição ao ensinamento torna ela sutil. Quanto mais sutil, mais ela se aprofunda no ensinamento, o que, por sua vez, sutiliza ela mais ainda.
até que ela possa apreciar espontaneamente o conhecimento dela, como ser único, a existência única. Isso vira uma apreciação, isso para além das palavras. Isso não dá para ser expresso por palavras, não faz sentido isso. Né? Nesse estágio, né, a mente do devoto ela não é ampla o suficiente para obter essa visão, né? Porque agora é que a mente dele está introvertendo. Então, quando a mente introverte, ela começa a encontrar as vássanas. Ela para de tratar as vássanas como uma coisa que vem de fora, criando problemas, e ela compreende o que são vássanas e o que dá para fazer, né? Só que, quando a mente está envolvida com vássanas, ela não consegue se sutilizar o suficiente. Ela não consegue ficar delicada, sensível o suficiente para, né, obter essa visão, para ficar nessa visão. Então, ele ou ela adora um símbolo específico de Deus que representa o todo, o total, é o Ishtadevata. Isso é um modo de concentrar a atenção, né? O que ele está querendo dizer aqui, gente? Como o indivíduo não consegue introverter ainda de modo espontaneamente, ele precisa de um vínculo, ele precisa de uma representação para, na hora da mente dele extroverter, ele direcionar essa extroversão para essa representação, para que ele não fique passeando com a extroversão dele como antes, perdendo tempo, esforço. Agora, quando a mente dele extroverte, ele vai lá, ele canaliza para uma deidade. Com o passar do tempo, a pessoa faz isso de tempos em tempos. Olha que coisa interessante. Ele faz uma escala diária. Tal dia, ele extroverte. Se a gente, tal dia, tal hora, se a gente abstrair dos nossos juízos assim ocidentais sobre esse tipo de prática, mas isso, as objeções do ocidental, né? Mas isso você está extrojetando energia em direção ao símbolo, isso é aparentemente real, isso não é o que você, na verdade... Sim, eu concordo, mas vamos ver do ponto de vista funcional. O que você está acostumando a sua mente a fazer? Você está acostumando a sua mente a fazer uma coisa interessantíssima, a extrojetar de um modo organizado. Olha que bacana isso. A gente critica muito essas coisas porque a gente não procura entender como elas funcionam. A sua mente, que antes, né, não estou querendo dizer que todo mundo deva ter um Ishtadevata, não, mas aqueles que fazem isso, olha que interessante. Antes, a sua mente ficava pururucando por aí, num monte de objetos para tudo que é lado. Com o passar do tempo, o seu interesse começou a ser por introversão, apenas em Deus. O efeito que deu nisso é uma introversão. E o que eu posso fazer para ajudar isso? Se você tiver uma personalidade devotada, dual, você pode aproveitar isso para você ter um altarzinho e você, de manhã e de noite, ou de manhã, de tarde e de noite, você direciona a sua atenção para aquele altar. Isso, com o passar do tempo, deixa a mente da pessoa muito mais organizada, ela sabe a hora em que ela vai extrojetar, ela sabe como vai fazer isso, faz isso de um modo saudável. É por isso que uma devoção bem orientada, ela equilibra muito a mente da pessoa. Pessoas emocionalmente instáveis, elas obtêm muito benefício quando elas encontram a devoção delas e usam esses recursos todos devocionais, né? Olha que coisa interessante, porque, no fundo, a devoção por um objeto ela não está errada. Ela está aparecendo como a sua ignorância de você mesmo no campo da manifestação. Ela aparece como uma relação dual. Mas está errado? Não está errado. O embasamento está certo, né? E o efeito que está dando tem que ser aproveitado, né? Não vamos brigar com o efeito. O Vedanta não briga com nada, ele aproveita tudo. Bom, já que o cara está curtindo isso, a gente dialoga com ele nesse ponto e depois, se ele quiser, tira ele daí, né? Então, a mente do devoto não é ampla o suficiente para obter essa visão, ou seja, ela não está sensibilizada, ela não está introvertida o suficiente, ela não livrou-se ainda das ignorâncias mais difíceis. Então, para canalizar essa extroversão, ela adora um símbolo específico de Deus, que a gente viu aqui os efeitos que podem ser muito benéficos do uso dessas técnicas. Aí a pessoa pergunta, e como é que eu vou saber? É aquela coisa, é o lado bacana nesse e é o lado que incomoda algumas pessoas. Você vai ter que se virar.
E você vai ter que ver o que funciona. E se funciona, por que funciona? Se funciona, é porque está espelhando uma verdade. Isso que é bacana, né? Vale a pena. Um símbolo que canalize sua devoção, ele funciona porque ele está espelhando, aparentemente, uma verdade sua, né? Ah, mas eu não curto mais assim, ficar com uma imagem. Tudo bem, então, quando você estiver bem satífico, abra uma escritura. A escritura é um símbolo de Ishvara e um símbolo de grande precisão em relação aos outros, né? Embora, como qualquer expressão imite, é incapaz de expressar adequadamente a verdade, né? Mas é válido, você pode ir testando isso, né? Tem pessoas que desenvolvem devoções muito singelas, elas vão tomar água, elas pensam em Deus, coisa que elas não faziam antes. Elas andam na rua, vê uma flor, oferece a Deus, né? A sua atitude vai mudando, deixa ela mudar. Às vezes vem os impulsos em você que você vai estranhar. Eu vou ficar aqui oferecendo flores para Deus? Ué, experimenta, deixa a coisa acontecer algumas vezes para ver o efeito que dá. É bacana, vale a pena. Estude-se, veja como a devoção funciona aí. E não tenha dúvida de que você tem devoção, você é devoção em movimento. Então, não duvide, o negócio é saber o que aconteceu com ela, né? Isso é evidente. Então, olha só, que coisa interessante, ele fala aqui, ó. Não há problemas em eu, estudando Jnana Yoga, em eu eleger um Ishta Devata, uma deidade pessoal. Não tem problema. Por quê? Agora ele vai dar a visão do Vedanta, né? Sempre puxando para a não dualidade. Não tem problema nenhum, porque cada objeto é, na verdade, não separado do todo, embora pareça ser. Só por isso. O capítulo 10 do Bhagavad Gita apresenta uma lista de manifestações de Deus. Ó, se é lista de manifestações, é em Mitya, tá? Jamais esqueça isso. São particularmente excepcionais, belas e impressionantes. Aquelas que a gente gosta. O sol, uma bela montanha, né? Os grandes santos, os animais lindos, magníficos, né? Esses animais belíssimos, águias, felinos, né? Um bando de cavalos correndo, são coisas inspiradoras. O brilho de uma mente radiante, uma mente inspiradora, a sobrenatural beleza humana, né? Vê os quadros artistas, né? Vê a obra dos renascentistas, é um mistério belíssimo. Eu me lembro que Teresa d'Ávila, ela era uma devota consumada total, e ela rezava muito, e onde ela mais gostava de rezar era diante de jardins. Ela dizia que ela não sabia, mas é o que ela mais gostava, ela ia para um jardim e rezava. Aí entrava em êxtase, e aí arrumava um monte de problema com a igreja, né? Basta reconhecer os objetos que elevam a mente, o céu noturno, por exemplo, e contemplar diligentemente sua origem. Como se você se perdesse no outro tipo de contemplação. A gente está, em geral, perdido em contemplações sobre nós. O convite aqui é que você se deixe contemplar por esses grandes arquétipos, né, de extrema beleza, que são admirados em qualquer cultura. Como o nome para esse tipo de adoração implica, a devoção está relacionada aos seus gostos pessoais. Portanto, nesse caso, né, é de se esperar que gostos e aversões ainda estejam operando. O que isso quer dizer? Que a pessoa ela quer eleger uma atividade pessoal, ela quer eleger uma atividade pessoal, tá bom. Não fique surpresa se tiver divindades as quais ela realmente não gosta. É normal, né? Ela não tem interesse naquela divindade, tem até uma repulsão. Então, ele está falando isso para a pessoa não ficar impressionada. Ela está lá usando um recurso, né? Está usando um recurso para fluir a devoção. Então, ela não vai usar uma divindade com a qual ela não tem afinidade. Você começa aqui a usar o que você tem à mão, né? Você fica mais pragmático e, acredite, é muito mais simples e funciona muito melhor, claro, né? As ações mentais e físicas e seus resultados são dedicados à divindade pessoal. Por exemplo, Jesus, Alá, Maria, Krishna, Shiva, os anjos, etc. Como, em última instância,
essas ações mentais e físicas e seus resultados são dedicados à atividade pessoal e pela a visão em Satya não há separação do todo, no fundo você está dedicando essas orações ao campo dármico. Então, agora tem que assim, insistir um pouco, né? Depois de um tempo, a pessoa ela acaba fazendo umas 3, 4 ações devocionais que ela nem imaginava que ela faria e realmente faz um bem muito grande. Tudo isso faz bem porque é óbvio, porque a sua estrutura toda é assim. Quando ela é devotadamente colocada nos eixos de um modo devotadamente correto, vai dar esses efeitos, porque é só você e a atuação mesmo, você sempre foi assim. Né? É por isso que a pessoa colhe esses benefícios. Às vezes falam, não, é um milagre. Não, não é um milagre. Milagre era você estar conseguindo fazer o contrário antes com uma força gigantesca. Isso é óbvio. Você é o óbvio. Né? O que dá trabalho é aquilo que ferrava a sua paciência totalmente. Né? Te causava um monte de problemas psicofísicos. Não tem como não causar. À medida que a sua devoção vai entrando no lugar, e você entende que por trás de toda autoinvestigação tem um fundo de devoção inerentemente que é você, a situação que é você, todo esse tipo de trânsito que você faz na vida fica muito mais fácil. Fica uma coisa engraçada, parece que sempre tem muita jogada para fazer, tem muita opção. Porque você está comendo, tá com muito menos, né, vínculos, então você joga melhor, você está mais solto para poder aproveitar melhor as oportunidades, porque não está querendo que a situação seja de uma determinada forma, né? E é muito trabalhoso você querer alguma coisa. Né? Não tem nada no campo dármico que vai te garantir isso, então provavelmente você vai ficar frustrado. Aí você vai ter que dar uma explicação para justificar o fato de você estar frustrado. Finalmente, você vai notar que você está se desgastando muito e vai querer saber por que você está com o diálogo interno tão intenso. Né? Então, a investigação ela vai mostrando o quanto manter tudo isso é difícil, como é custoso, como você não atuar dharmicamente é complicado. Atuar dharmicamente é muito mais fácil para você. É mais fácil para a sua saúde, para o seu bolso, para a sua saúde psíquica. É tudo muito mais fácil. Né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? A gente está falando coisas muito de senso comum, vocês estão reparando? É porque talvez não tivesse sendo falado com essas palavras. Ah, eu sou devoto de fulano. Sim, você é a própria devoção. Sempre, sempre. E quando eu faço coisas ruins? Você é devoto de coisas ruins. Você é devoto daquilo que você bota a atenção. Né? De algum modo, a pessoa fica atraída pelas coisas, né? Ela está atraída pelos objetos, ela não está avaliando do que é composto essa atração. Quanto mais ela avalia essa atração, do ponto de vista menos apaixonado, menos interesse ela vai tendo nas atrações. Ah, ela vai deixando de curtir as atrações? Não, ela vai tendo menos interesse, é outra coisa. Né? Então... Ô Alex, Opa, na terça-feira nós vimos lá no Bhagavad Gita por Swami Paramarthananda essa questão aí do foco, onde a gente coloca do samadhi, né? Que diariamente a gente está em samadhi e sem saber, onde a gente está colocando o foco, seja no objeto de desejo, isso que você falou aí, é isso daí que nós vimos quem quiser dar uma olhada na aula de terça, foi bem bacana. Como é que Jesus falava? Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Isso, né? Exatamente. Que é a mesma coisa. O problema é sempre esse, aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Tá, mas e se o meu coração está orientado pela ignorância? Então, meu tesouro vai ser um monte de aparências. Como é um monte de aparências, se eu for um observador dedicado da vida, mesmo que eu esteja apanhando muito, eu vou reparar que eu não estou conseguindo me satisfazer com nada. Então, nessa hora que vale a pena procurar um sistema capaz de mostrar para a pessoa o que está acontecendo de verdade.
E depois é ficar no sistema. Você precisa de tempo. Não tem jeito, é necessário tempo. Algumas vasanas, elas são extremamente difíceis e lidar com elas pode ser extremamente doloroso. Então, elas vão sendo apresentadas de uma forma que o jiva possa lidar com a coisa, né? A vida não está aí para estourar ninguém, né? Ela também não é para você enfiar a mão dentro de um vespeiro, não é isso. Volta e meia vai cair um pedaço de vespeiro na sua frente mesmo. Então, não precisa ficar procurando vespeiro, né? As condições que você tem para lidar com isso, elas vão aparecendo, até que fique bastante claro que o que antes para você eram viagens completas na personalidade, praticamente um surto de representação, você consegue vivenciar isso conscientemente. E quanto mais vezes isso ocorre, mais isso vai indo embora, porque ocorre uma mágica. Isso realmente é uma coisa que ninguém consegue explicar, a não ser pelo próprio fato da consciência ser a luz que ilumina tudo, até os enganos, né? Quanto mais você vai vivendo conscientemente isso tudo, menos isso vai ocorrendo, né? O mero ato disso ser trazido à luz, muitas vezes vai desmontando a eficácia e o apego a todos aqueles personagens que a gente vai vestindo ao longo do dia, né? Às vezes são dezenas de personagens, né? Então, é muito interessante isso aí, né, que o Marcelo falou. Tudo fica muito interessante quando a gente para de prestar muita atenção nos objetos. E como é que o Vedanta faz você parar de prestar muita atenção nos objetos? Primeiro, ele demonstra para você, na sua vida prática, que nenhum objeto específico é responsável por uma sensação específica sua. Ele inverte. Ele mostra, está vendo? Se esse objeto fosse responsável, ele daria um efeito em todo mundo. Isso durava um tempão, isso não dura nada. Aí depois, como é que ele faz? Se você ainda não está convicto, o que ele quer? Que você se desinteresse por objetos. Mas tem pessoas que não querem se desinteressar de objetos. Aí o que ele faz? Ele começa a estudar para ver o que é o objeto. Como é que ele aparece dentro de você? Ele vai aparecer como um pensamento. Ah, então se ele aparece como um pensamento, na verdade eu nunca consigo ter realmente uma ideia fidedigna do objeto. Sim, no fundo o que você está perseguindo são pensamentos. Não existem objetos como você pensa. Todo esse esforço que o Vedanta faz é para que você pare de dar concretude a esse mundo dos objetos. Quando essa concretude vai passando, tudo isso vai colaborando para que você possa investigar melhor. Se eu não estou mais dando tanta concretude ao mundo dos objetos, eu não fico mais tão interessado neles em si, né? Eu sei que eles não vão me dar o que eu quero, e eu sei que, em última instância, o que eu chamo de objeto é só uma visão particular minha, que pode coincidir com de outras pessoas, mas em relação a outras pessoas pode ser completamente o oposto. Então, o Vedanta, através do ensino dele, ele vai fazendo você entender. Ele diz assim, diante do que você está querendo, o que você quer? Eu quero autoconhecimento, tá bom. Diante do autoconhecimento, está vendo como é que não vale a pena você ficar prestando muita atenção no objeto? E com o passar do tempo, isso vai ficando uma compreensão. Os objetos não entram mais na sua frente. É quando o cara diz, caramba, Deus está na frente. Para onde eu estou olhando, eu estou vendo Deus, né? Isso tudo vai ocorrendo. Essas compreensões, elas vêm subitamente. Mas o maturar delas parece que está relacionado a uma saturação disso. Porque essa saturação faz a gente ir largando as coisas. Você vai largando, você vai mudando a sua compreensão, né? Você não está mais tão afetado pelas coisas. A ideia que você tinha da tal das coisas, que no fundo, o que acontece? A gente se complica com o quê? Com aquilo que a gente chama de coisa. Então, vamos ver o que é a tal da coisa que a gente está se complicando, e vamos ver o que é você? É por isso que o Vedanta fica te perturbando o tempo todo, basicamente com a mesma conversa. É porque você se perturbou durante décadas com a mesma conversa errada. E ele vai te propor a mesma conversa certa.
todas as vezes que você se atrapalhar de novo com a conversa errada. Aí, pô, mas que coisa mecânica. Aí, pô, lógico, digamos, põe mecânico nisso, cara. Não tem muita diferença entre o ser humano e uma paca, né? A paca vai tomar água quando anoitece, o ser humano fica pensando. São programas muito poderosos, só que o ser humano ele tem, dentro do programa dele, uma autocrítica, que pode permitir a ele cortar isso. Então, a gente está vendo isso aqui, através da devoção. Você está vendo que você é muito mais do que você pensava. O que você dizia de atenção, no fundo, é devoção, é amor em movimento. Né? Cuidado para esse amor em movimento que irradia de você não ficar sendo absorvido aí por objetos adármicos, né? Por contextos adármicos, melhor falando assim. Então, você vê que o ensino todo ele vai se montando. Né? Você entende como direcionar o seu foco de atenção, porque, no fundo, ele é devoção. Você entende torná-lo um desejo dármico. Para isso, você valoriza os valores adequados. Né? Por isso que, muitas vezes, não dá para pegar o Vedanta e começar a tirar excertos. Não quer dizer que as pessoas não possam se beneficiar. Podem, com certeza se beneficiam. O que elas não vão entender é o âmbito geral no modo como isso trabalha. Né? E aí elas não vão ter aquelas dúvidas. Ah, então devoção, é conhecimento? Não, todas essas dúvidas vão sendo eliminadas pelo conhecimento. Você vai sendo esclarecido, elas vão caindo por terra. É tudo só projeção. É tudo só fantasia condicionada. Essas dúvidas todas, não mais do que isso. Né? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Se vocês não têm nada assim para acrescentar, poxa, é bacana olhar com cuidado o que a gente leu, de repente até ouvir, sabe? Começa a se olhar de outra forma. Por mais estranho que seja, você dizer que uma coisa muito ruim pode ser objeto da devoção de um ser humano, vê se não é assim sempre, em qualquer hipótese. Né? Vamos passar um grande nivelador nisso aí tudo, né? Nivelar esses entendimentos todos. Né? Deus é o grande nivelador. Eu acho que isso está numa ópera de Handel, não sei. É o grande nivelador. Ele nivela as superfícies, os relevos com mais arestas, né? Esse monte de egos assim, né? Adármicos, eles vão sendo naturalmente, espontaneamente nivelados. Aí cabe ao exercício do livre-arbítrio do homem entender a adequação dele a esse movimento, né? E ver que, na verdade, isso é o que importa, é como isso é tão melhor para ele do que agir da outra forma. Tudo isso por compreensão, né? Bom, gente. Alex, diga. só uma... Você falou para ler de novo, né? Aqui no rodapé tem, assim, olhar a grande figura, né? Uhum. E é a da página 10, né? Que a gente passou lá com as 5 fases, né? É legal também ir vendo esse texto e esses estágios, e lá no resuminho, né? Que tá bem legal, esse fase 1, 2, 3, 4 e 5, da página 10. Isso é legal, é legal ir comparando, boa dica. Pega esses 5 tipos de devotos, né? E vai olhando aqui, vai comparando com esse mapinha. Esse mapinha ele ficou legal, dá para entender bem. Vocês entendem legal esse mapinha? Em relação ao que já foi explicado aqui no texto? A gente está no 3, né? Não é o devoto 3? Aí você compara. Tá ótimo. É isso mesmo, é só procurar um mapa aí. É que eu estou usando uma versão em Word. Mas deixa eu ver como é que ficou aqui. Página 10. Aqui deve ser 12, devido ao PDF. Página 10. Então, ó, esse quadro aqui é muito bom. Ó.
Primeiro ele mostra o que é o samsara, né, amor por objetos. Depois ele mostra como é que isso se converte numa devoção convencional. É quando a gente viu, né, que é a primeira vez assim que o sansari está vendo que ele está em relação com uma força maior. E aí ele mostra como é que ocorrem essas outras etapas até chegar na devoção não dual. É legal ler isso aqui de novo e comparar com o que a gente está lendo aqui, o que a Betânia mostrou aqui. É nisso aqui, ó, o quadro geral, um roteiro, é a página 9. Aí tem aqui uns 2 parágrafos que vale a pena ler. Como é que vai mudando. Isso aqui é uma visão para dizer o seguinte: você é devoção. Isso aqui é o que acontece com a sua devoção. Quando você está no samsara, a sua devoção fica alimentando o objeto. Depois, quando ela sai dos objetos, ela tem um período que está extrovertida ainda, que aí vira uma devoção convencional pelo meu Deus, e depois ela vai introjetando na devoção formal até chegar numa não dual, onde aí não faz diferença, né? No movimento extrojetado e no introjetado. A gente pode ver isso no encontro que vem. Interessante essa sugestão, hein? A gente pode fazer isso. Dá uma olhada de novo nesse quadro. Quando a gente terminar os 5 tipos, aí a gente dá uma olhada, né? A gente vê como é que ele explicou. Bom, pessoal, alguém mais quer colocar mais alguma coisa? Fica essa sugestão da Betânia bem interessante. A gente termina os 5 tipos e dá uma olhada no quadro. Vai ficar até mais fácil entender. Oi, Alex. Opa, fala, Henrique. Só reverência às escrituras, né? Reverência às escrituras. Porque eu fiquei agora surpreso, uma vez mais, o Vedanta me surpreendeu da forma tão detalhada que ela descreveu um processo pessoal. Nossa, ela descreveu assim, sabe? Passo por passo. Eu fiquei assim, tô de cara aqui, como que descreveu de uma forma tão... Porque eu acho que o caminho, cada um tem um caminho, né? Acho que esse caminho meu, eu entendi agora o meu caminho, né? E nossa, perfeito, né? Todos os nuances, né? Muito legal, todos os nuances, ele teve, perfeito, perfeito. Tá fechado o seu mic. Obrigado. O Vedanta ele é uma ciência da psique profunda do ser humano. E a psique profunda do ser humano é coletiva, né? No estudo de psique, você tira Ishvara e bota para fora, né? O Vedanta não, ele situa você em última instância nisso. Aí acaba funcionando como uma ciência. Dependendo do caso da pessoa, tudo ela vê lá, ela aparecendo ali, né? Como se fossem umas etapas mesmo. São uns arquétipos, né, o Henrique, de autodescoberta, que são trabalhados há milênios, né, por toda essa egrégora grande, né, antiga. Aí ela vai elucidando isso, e muitas vezes a pessoa se vê nisso mesmo, desempenhando o trajeto desses arquétipos. É muito bacana mesmo, o Vedanta ele é muito bacana, ele é muito preciso, e eu sempre incentivo as pessoas a se aprofundarem mesmo. Ele é eminentemente prático, ele é eminentemente da sua vida diária. Né? Melhor, ele eminentemente é a base em cima da qual se assenta toda a sua prática, é melhor falar assim. Né? É melhor falar assim. Eu acho que, como você colocou, uma ciência, porque é altamente reproduzível. É reproduzível, perfeito. Ou seja, ele é utilizável, você pode usá-lo, é o que a gente comenta aqui toda hora. Você tem vários recursos que você pode usar. Aí a sua sensibilidade em relação a você mesmo melhora e aos poucos vem vindo. O que é? Aonde você tem que ir, né? Investir mais, olhar mais, tudo isso vai ficando bem claro. É muito bom, é uma ciência, ele é comprovável na prática. É por isso que eu estou no Vedanta. Se o Vedanta não fosse um Pramana, como insistiu Dhananda naquele texto que eu conheci, eu jogava o Vedanta fora, é sério. Né? Como disse aquele sábio que o Dhananda consultou, né? Para que serve isso? Isso serve para eliminar a confusão entre átoma e anátoma.
Para isso que serve o Vedanta. O Vedanta tem uma finalidade, ou seja, ele é prático. Ele está aí para dar uma solução a um problema, né? Então, ele tem esse funcionamento extraordinário. Aquele texto da Ananda é muito bonito quando ele entende que isso é um meio, ou seja, é algo prático, é algo que ele pode usar para fazer as pessoas verem realmente. Você vê os vídeos do Dayananda, ele consegue conduzir você a um ponto onde fica óbvio que você é consciência e existência e que consciência e existência tem uma só. Aí vem aquele detalhe, né? O que falta aí, muitas vezes, é um pouco de sutilidade da mente, já uma mente mais trabalhada para curtir uma introjeção dessa e ela se comprazer o suficiente para ficar detida nessa constatação, né, por mais tempo. Mas, mesmo assim, a constatação ocorre e ela é inesquecível, né? E o Vedanta vai só reforçando isso. É uma ciência, gente, não é brincadeira, né? E depois de um tempo ela fica bem mais, fica muito leve, fica muito lúdica, vamos dizer assim. É isso aí. Então, até o próximo encontro. Aproveitem, releiam esse assunto aqui sobre a devoção que a gente viu agora, o tipo de devoto. É muito bacana, sempre vale a pena reler. Vamos lá, Marcelo. Pronto? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, gratidão a essa Sampradaya, toda essa linhagem excelente de professores e alunos. Gratidão ao nosso professor Arlindo Nagar, que é a ponta, né, dessa tradição aqui no Brasil sobre esse enfoque. E fica aquele apelo, né, em relação às doações, às vezes eu comento isso. Se você achar que vale a pena doar, isso é uma coisa sua, de fórum íntimo, você doa a quantia que você achar razoável. Se você achar que não deve doar, não tem problema, né? É assim também, isso nunca deve ser um motivo para você não ver os encontros e também nunca deve ser um motivo para você achar que precisaria doar, né? Não, isso você vai percebendo com o tempo, né? Tudo isso fica muito à vontade, né? O Vedanta não tem nada obrigatório em hipótese alguma. Tá bom, gente? Grande abraço para todos vocês, até a próxima. Provavelmente até o sábado, né, professor Arlindo. Tchau, gente.